Olá, caçadores de emprego, tudo bem com vocês? Eu aproveitei as minhas férias e fui ver a série do momento, One Piece, que tá na Netflix. Uma série interessante, confesso que eu já tinha ouvido falar dela, porque ela é escrita desde 1996, ou seja, quase 27 anos, de um anime, de uma história em mangá, em quadrinhos, que virou um desenho e agora virou uma série animada. Pois bem, assim como aquele personagem do Sexto Sentido que vê gente morta em todo lugar, tudo aquilo que eu vejo RH ou empregabilidade. Então eu vou trazer para vocês as 5 lições que a série traz sobre liderança. Mas aí você me pergunta, mas Eduardo, o que isso tem a ver com empregabilidade, que é a habilidade de ser empregado, de conseguir um emprego? E aí eu te respondo, sabe qual é o desafio número 1 de toda a área de recursos humanos? Sabe qual é o desafio de todo o RH global? Desenvolvimento de liderança. Eu achei muito interessante as lições, as analogias que essa série trouxe pra gente, porque muitas vezes a gente consegue obter grandes conhecimentos, grandes insights com coisas muito simples, como uma série de TV. O protagonista da série é um menino chamado Monkey D. Luffy, que basicamente tem um grande desejo, achar o One Piece. E aqui eu vou fazer um grande parênteses. O mangá, que é como se chama os quadrinhos em japonês, virou um desenho que se chama anime e que agora virou uma série de televisão, live action com pessoas reais, fazendo os papéis desses personagens fictícios. O mundo de One Piece é um mundo fantasioso, inspirado na época dos piratas, dos corsários. E basicamente o que é? São aventuras no mar, com canhão, bandeira de pirata, pessoas fantasiadas com roupas espalhafatosas, você tem muita pirotecnia, você vai ter tudo isso que cerca a cultura da pirataria dos 7 mares. Só que ao invés de ser 7 mares, você tem ali os nomes característicos que o autor deu. Pois bem, nesse cenário todo você tem o One Piece, que é basicamente um tesouro lendário e que quem conseguir achar esse tesouro vai ser o rei dos piratas e o maior pirata do mundo. Fecha parênteses, é sobre isso que se trata o One Piece. Mas antes de eu trazer para vocês as lições que a série trouxe, não se esqueça, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. É muito importante essa interação comigo, porque eu vou sabendo no qual tipo de tema que você está gostando e aquilo que faz sentido ou não para você. Muito bem, sabe qual é a primeira lição que o Luffy traz para nós? Ele tem um objetivo claro. Todo mundo sabe, desde o primeiro minuto da série, e ele deixa isso claro para qualquer pessoa, que o grande objetivo da vida dele é achar o One Piece e, portanto, se tornar o rei dos piratas. E aí eu te pergunto, quantos líderes, quantas lideranças, quantas empresas, quantos gestores têm um objetivo claro? Aquele objetivo que ele é palpável, aquele objetivo que é real. E aí é nesse ponto que a lição número 1, que é ter um objetivo claro, se conecta intimamente com a lição número 2, que é ter um objetivo claro e compartilhado com o time. Ou seja, todo mundo sabe qual é o objetivo daquela liderança, todo mundo sabe o porquê que as pessoas estão naquele lugar, todo mundo tem a mesma visão. É claro que muitos detalhes o líder não pode compartilhar com o time inteiro, seja porque o time às vezes é muito grande, talvez um time que tem um nível de maturidade diferente, mas o ponto aqui é o seguinte, todo mundo sabe para onde está indo e por que está indo para aquele lugar. Isso é muito importante porque mantém um senso de unicidade, um senso de união. E aí é nesse ponto que a análise se torna interessante, porque as pessoas que estão ao redor do Luffy deixam de ser só pessoas, deixam de ser um grupo, para elas se tornarem um time, para elas se tornarem uma tripulação. E não é isso que toda empresa quer, não é isso que toda empresa deseja, e não é por isso que muitas empresas fazem analogias com times de futebol, times de vôlei, porque times de futebol, times de vôlei ou outros esportes, eles têm um objetivo em comum que é compartilhado com todos os integrantes, que normalmente é vencer. E a terceira lição que a série nos ensina sobre liderança e também sobre empregabilidade está diretamente ligada com a lição número 2, que está ligada com a lição número 1, que é a seguinte: reconhecer e aceitar os objetivos do time. E isso é uma poderosa lição de liderança e não só, é uma poderosa lição de coleguismo, de você enxergar as outras pessoas que estão trabalhando com você. Porque você como líder ou que deseja ser um líder, e aqui um outro parênteses interessante para você, você não tem que esperar ser reconhecido como líder ou ser promovido para você começar a se desenvolver, para você começar a desenvolver pensamentos, filosofias, para você começar a se desenvolver de fato como líder. Vou ser muito sincero para você, ninguém nasce líder. Ninguém nasce líder. Você pode ter algumas facilidades para entender alguns comportamentos e até algumas atividades, algumas habilidades de liderança, como por exemplo oratória, planejamento, negociação, mas tudo isso sozinho não quer dizer nada.
Um bom líder precisa ter essas habilidades, essas competências em conjunto com muitas outras coisas. E olha que interessante, uma história em quadrinhos que virou um desenho, que virou uma série, trazendo uma lição poderosa pra gente. Você não tem que esperar você chegar no posto de liderança para você ser um líder, para você se tornar um líder, começar a se desenvolver. Você precisa começar agora. E uma parte disso passa por você reconhecer os objetivos individuais do seu time. É interessante notar, e obviamente até para facilitar a narrativa, né, para facilitar a história, todas as pessoas que o Luffy escolhe para a tripulação dele têm objetivos individuais, mas que são objetivos que não são contrários ao do Luffy, ou seja, ninguém ali quer ser o maior pirata do mundo como ele, mas eventualmente são objetivos que o Luffy precisa se desviar um pouco do dele para que as pessoas consigam atingir o deles também. Porque é uma questão de inteligência. Se você está num time, está numa tripulação unida, talvez essa unicidade seja quebrada se só o Luffy atingir o objetivo dele. O Luffy é o protagonista. E também, se essas pessoas atingirem os objetivos delas individualmente, o Luffy não atinge o dele. Então aqui existe uma mecânica facilitada pelo roteiro para que tudo caminhe para o mesmo local. E aí você vai me perguntar, ah, Eduardo, mas isso é uma ficção, mas isso é um roteiro, isso é um desenho. Na vida real é muito diferente. É muito diferente. E aí faz parte do teu desafio como líder, ou talvez alguém que aspire a ser líder, facilitar você talvez convergir todos esses objetivos em algo, num caminho que seja um caminho coeso, um caminho que seja bom para todo mundo. Mas antes disso, você precisa estar aberto e você precisa reconhecer que as pessoas possam e devem ter objetivos diferentes dos seus. Se por um acaso todas essas palavras como competência, liderança, desenvolvimento de time, união de time, atingimento de metas, for algo muito difícil para você entender, se você não entende como isso se relaciona com o seu dia a dia, como isso vai facilitar você conseguir um emprego, pensando nisso, eu escrevi um e-book, o link está aqui na descrição do vídeo, para ajudar você a transformar toda a tua experiência, toda a tua vivência em argumentos que você possa contar em uma entrevista de emprego, em um processo seletivo. O que eu sempre digo é o seguinte, um dos maiores desafios dos profissionais brasileiros, e talvez o maior, é ele conseguir contar a sua trajetória, a sua história profissional de uma maneira clara, objetiva e interessante. Dá uma olhada nesse e-book que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Quarta lição, confie na experiência do seu time. Como já dizia Steve Jobs, nós não contratamos pessoas inteligentes para nós dizermos para elas o que fazer, mas sim para elas nos dizerem o que nós devemos fazer. E o Luffy segue essa lição à risca. Ele confia na experiência do seu time. E aqui tem mais uma lição não só de liderança, mas de empregabilidade também. Todos os tripulantes do Luffy têm habilidades especiais dentro de uma certa área. Então você tem a navegadora, você tem o artilheiro, que é a pessoa que vai comandar os canhões, você tem o imediato, que é a pessoa que depois do Luffy assume o comando, e o Luffy seleciona essas pessoas por essas habilidades. E mais uma lição aqui, ele seleciona as pessoas por essas habilidades, porque essas pessoas mostraram para ele em determinados momentos da série que elas são muito boas nessas áreas. Então não adianta você ser o melhor profissional se ninguém sabe disso. E aqui entra todo o conceito de marca, de marketing pessoal, que eu vou explicar em algum vídeo mais pra frente, mas que tem a ver com empregabilidade, principalmente nos dias de hoje. Não adianta você ser o melhor profissional numa área se ninguém sabe disso. Então, quando o Luffy tem os desafios, ele deixa os imediatos dele, ele deixa a tripulação dele, o time dele, cada um atuar na sua respectiva área, na sua respectiva área de expertise. Isso é muito positivo, porque isso mostra para o time que ele confia. Eu recrutei você porque eu sei o quão capaz você é. Mas aqui também tem uma outra lição. O Luffy jamais poderia escolher alguém para uma função se ele não soubesse avaliar. E aqui tem um fato interessante. O Luffy sempre quis ser um pirata e ele cresceu num ambiente de pirataria. Ele tem um mestre, o Shanks. Então ele sabe avaliar, ele sabe o que é necessário, quais são as habilidades, quais são os postos, os cargos que um navio pirata tem. Então não adianta você se tornar um líder, não adianta você querer montar um time se você não sabe o que as pessoas fazem, se você não sabe o porquê que aquela pessoa está ali, se você não sabe o porquê que existe aquele cargo na sua área. Então, tão importante quanto você conduzir um processo seletivo justo e claro, você precisa entender por que existem esses cargos e por que existem essas funções? Por que existe essa estrutura? E a quinta e última lição que o One Piece ensina pra gente é o seguinte, não desista do seu time.
Ser líder de um time é você lidar com mudanças de humor, comportamentos diferentes, incompatibilidade de gênios, que eu posso traduzir como não gosto de trabalhar com aquela pessoa de jeito nenhum. Objetivos diferentes, traições, mudanças de caráter, talvez desvios de caráter, talvez até pessoas sem caráter. Tudo isso faz parte das pessoas, tudo isso faz parte de nós, tudo isso faz parte dos desafios de você montar um time, de você montar uma equipe. E o Luffy ele entende isso desde já e ele aceita as diferenças das pessoas. E aqui também entra um conceito que está cada vez mais forte, diversidade e inclusão, pessoas diferentes trabalhando para um objetivo em comum. E o que isso mostra pra gente e o que isso traz, não só para o desenho, mas para as organizações, isso está mais do que comprovado. Equipes diversas têm performance melhor. Por quê? Porque elas trazem diferenças de pensamento, diferenças de opiniões. É claro que opiniões diferentes sem um objetivo comum, lição número 1, vira uma zona, vira caos, vira uma festa. E obviamente a gente não quer isso. O Luffy tem um objetivo e a tripulação dele também tem os seus objetivos. Então é interessante a gente notar que, a partir do momento que o Luffy não desiste do time, nos primeiros desafios, nas primeiras rusgas, nas primeiras brigas, esse time vai se tornando cada vez mais coeso, independente das diferenças que eles têm. E a diferença de pensamento vai levando o navio, a tripulação do Luffy, não só para o objetivo dele, mas para o objetivo das outras pessoas também. E aí, é claro, como eu falei, essa série tem 27 anos de desenvolvimento, eu vi só os 8 primeiros capítulos da primeira temporada, gostei muito, achei animal, já tinha visto algumas coisas no passado, mas sinceramente, 27 anos acompanhando uma história, haja saco, nem novela eu vejo mais. Então eu consigo deduzir que ao longo desse arco, e pelo que eu fui lendo também, a tripulação ela se mantém coesa e o objetivo do Luffy está cada vez mais próximo, mesmo depois de 27 anos. Esse foi o vídeo dessa semana, um vídeo diferente. Se você gostou, comenta aqui. Como eu falei no começo desse vídeo, em tom de brincadeira, a minha visão ela é treinada para eu enxergar tudo aquilo que pode gerar um bom conteúdo sobre empregabilidade, sobre carreira, tudo isso que cerca o nosso dia a dia, tudo isso que cerca o tema de processo seletivo, entrevistas, conseguir um emprego, não conseguir um emprego, tomar a melhor decisão possível. Muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.